Nós vamos agora, então, voltando para o nosso último painel do dia. Gostaria de agradecer antecipadamente a Sila e ao Clube FI que prepararam essa apresentação para todos vocês, a todos que nos acompanham online. Foi um prazer passar esse dia discutindo o universo de fundos imobiliários e agora é com vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigado, Robson. Obrigado a todos que estão participando aqui. Obrigado a todos que estão acompanhando a gente online também. A gente trouxe um tema aqui que eu acho que é bastante interessante, que é sobre a eficiência do mercado de fundos imobiliários. Então, a gente trouxe aqui um comparativo, que a gente pegou o histórico de vacância dos imóveis de fundos imobiliários e comparamos com a vacância média da região onde eles se encontram. Então, como vocês sabem, o mercado de fundos imobiliários traz uma série de vantagens aí para o investidor de fundo imobiliário. Então, você tem a questão do fracionamento, você tem a questão de você poder investir com pouco recurso, acessar imóveis de grande qualidade, mas a gente vai saber se esses gestores estão escolhendo bem esses imóveis, né? Se esses imóveis eles são resilientes às crises. Então, a gente trouxe aqui dados aqui da Sila, que é a maior empresa de pesquisa imobiliária da América Latina, e a gente está com um universo aqui de ativos de lajes corporativas que são mapeados pela Sila e que pertencem a fundos imobiliários com participação no IFIX. Então, a gente está falando aqui de um total de 74 imóveis. Quer fazer algum comentário, Jean? Não, é importante citar que... Ligar o microfone. Alô, não. É que a Sila trabalha com imóveis corporativos, galpões logísticos e shopping centers. Então, a gente teve que adaptar um pouco o nosso produto para trazer o que tem de imóvel em fundo imobiliário para dentro, né? Por exemplo, agências bancárias têm fundos imobiliários, mas a gente não trabalha com isso. Então, aqui a gente está fazendo uma análise mais profunda em lajes corporativas. Por isso, esse universo, que às vezes pode assustar, pô, só isso, o nosso universo não é tão grande assim. Em termos de metros quadrados, é grande, mas em número de prédios, não é tão grande assim. Só um exemplo, São Paulo, que é a maior cidade. Quando a gente fala de alto padrão a mais IA, a gente está falando de 120, 130 prédios, né? Então, 74 prédios já é um universo bem interessante. Então, a gente trouxe uns dados aqui da vacância do Rio de Janeiro. Eu sei que os números aqui estão difíceis de ler, na verdade impossíveis, nem eu estou conseguindo ler, então por isso que eu estou com o meu tablet aqui, mas eu vou falar os números que nós encontramos nessa pesquisa. Então, aqui seria a vacância média da região versus a vacância de imóveis de fundos imobiliários da mesma região. Então, nós tivemos aqui, na Barra da Tijuca, 15,32% de vacância nos imóveis que compõem os fundos imobiliários e 29% na média da região. No centro do Rio de Janeiro, nós tivemos também 10% na média, né? Isso, só um detalhe que eu acabei não falando, que isso é no período de 2016 até o terceiro trimestre de 2020. Tá? Então, no centro, 10% contra 32%. A Cidade Nova foi o único lugar onde a vacância dos imóveis componentes de fundos imobiliários tiveram um número maior, 26,2% contra 19%. Na Orla tivemos 21% contra 24%. E na Zona Sul, 34% versus 37%. Então, 80% das regiões no Rio de Janeiro apresentaram vacância menor, considerando somente imóveis de fundos imobiliários. Quando a gente analisa, o objetivo aqui da apresentação no geral, a gente vê se a gestão efetiva das propriedades que estão dentro de fundos imobiliários, elas têm um diferencial de propriedades que pertencem a pessoas físicas ou empresas patrimoniais, etc. Então, essa aqui é uma análise interessante, mas quando a gente olha a Cidade Nova, que é o único lugar que se destaca aqui, ou seja, que tem uma taxa de vacância maior do que o resto da região, é porque a própria região ela está sendo difícil de
andar, né? Então, é a região que tem um dos menores preços pedidos do Rio de Janeiro, e ela não tem uma demanda crescente. Então, aqui fica evidente que não é a gestão do fundo que atrapalhou a performance, e sim o contexto geral do Rio de Janeiro. Então, uma das coisas que a gente sempre fala ao analisar o Rio de Janeiro, o grande problema do Rio de Janeiro é que o Rio de Janeiro está ancorado em 3 grandes setores, né? Então, está ancorado em óleo e gás, serviços públicos e setor financeiro. Eu falo desses 3 setores que eles ocupam mais de 50% das lajes de escritórios corporativos no Rio. Quando a gente olha para esses 3 setores, óleo e gás e serviços públicos, estão sofrendo demais. Então, diante de tudo isso, ainda os fundos estão performando com uma gestão excelente, buscando inquilino. Ali a demanda ela é muito baixa, né? Então, quando a gente olha aqui movimentação dos escritórios no geral no terceiro trimestre, o Rio de Janeiro praticamente andou de lado, né? A taxa de vacância permaneceu estável, em torno de 32%. São Paulo teve uma movimentação, não estou aqui questionando positivo ou negativo. Então, o Rio ele está com um problema muito grande da demanda. Então, aqui fica muito evidente que não é a gestão, mas sim um problema regional e local da Cidade Nova. Podemos ir para São Paulo agora. Fizemos o mesmo estudo em São Paulo, então, no período de 2016 até 2020, 60% das regiões apresentaram vacância menor, considerando somente os imóveis de fundos imobiliários. Como são muitas regiões, não dá para eu falar cada percentual, depois eu posso até passar a apresentação para quem desejar, mas eu posso falar que as regiões onde apresentaram a vacância menor, no caso dos fundos imobiliários, tivemos Berrini, Chucre Zaidan, Faria Lima, Itaim, Jabaquara, Paulista, Pinheiros, Tatuapé e Vila Olímpia, com a vacância menor na média. E vacância maior tivemos Alphaville, Marginal Pinheiros, Centro, e Chácara Santo Antônio. Chácara Santo Antônio, Jardins aqui, ó. Jardins, Que aqui vai no mesmo conceito que a gente usa no Rio de Janeiro, né? Então, quando a gente pega historicamente Alphaville não tem um problema de gestão da propriedade, é um problema regional. Alphaville, hoje o preço máximo pedido lá é em torno de R$50. Então, a demanda de Alphaville é muito baixa. Então, os fundos que estão localizados lá estão fazendo esforços, estão um trabalho profissional, mas é um problema da região. Da mesma forma, Chácara Santo Antônio e Marginal Pinheiro são regiões mais afastadas dos distritos que a gente chama dos CBDs, né, que são as regiões com mais demanda pelas empresas, né? Então, por isso que os números só comprovam a teoria que muita gente fala, né? Então, os números estão mostrando que os gestores estão muito bem, estão de parabéns, né, Rodrigo? Ainda a gente combinou que a gente, falando bem ou falando mal, a gente ia falar a verdade. Então, se os gestores estivessem fazendo um trabalho mal, a gente ia mostrar aqui e falar, olha, vocês vão melhorar a performance, etc., mas não é o que acontece. Muito pelo contrário, né? Os gestores... Quando o Jean deu a ideia de fazer essa apresentação, não tinha ideia que os números iam ser favoráveis para os fundos imobiliários, e eu falei para o Jean, a gente tem a filosofia de mostrar a verdade, não o que a gente quer que seja a verdade. Doa quem doer, né? A gente tem que saber, a transparência faz parte do nosso DNA. Então, a gente estaria aqui puxando a orelha dos gestores, né? Como a gente sabe aqui que tem muitos gestores aqui de fundos imobiliários, então aqui a gente tem que dar os parabéns aí, porque realmente, com esses números, a gente tem um cenário, claro, é uma média, mas com certeza é mais uma grande vantagem que a gente pode estar afirmando aí que o mercado de fundos imobiliários provê para os investidores, né? Então, vamos para o próximo slide. Nós temos aqui um histórico aqui na linha de tempo que é muito interessante, que seria o percentual de número de imóveis com vacância menor do que a média de imóveis da mesma região. Então, isso aqui primeiro é Rio de Janeiro, de 2016 até o terceiro trimestre de 2020. Então, nós tivemos, ali no início do período, 73% dos imóveis pertencentes a fundos imobiliários com vacância menor da média da região, e apenas um momento ali no terceiro trimestre, que talvez o Jean possa comentar esse trimestre, que eu não recordo o que ocorreu, mas no restante nós tivemos uma consistência de imóveis de fundos imobiliários como vacância menor, e recentemente, com a pandemia, você pode ver o efeito da qualidade da gestão e da qualidade dos imóveis que compõem a maioria dos fundos imobiliários. Então, 73%, 3 trimestres seguidos, pandemia, e a gente ganhando de lavada aí da média do mercado, né? Então, Jean, se quiser
comentar. Aqui é simples. Esse aqui foi o maior impacto que teve no Rio de Janeiro, e vou refrescar a memória, foi a saída da Petrobras, que teve uma absorção líquida negativa absurda quando a Petrobras começou a devolver área, sendo o maior ocupante do Rio de Janeiro, né? Então, o que vale ressaltar aqui é esse movimento aqui nesses números. E o Rio de Janeiro, como você falou, está de parabéns, está mantendo o patamar de pré-pandemia, que a gente está falando aqui do segundo, terceiro TRI de 19, e está mantendo esse percentual alto. Apesar de o mercado lá estar muito difícil, os gestores estão fazendo o possível, estão ganhando a média. Então, a média está pior ainda, né? A gente pode afirmar isso. Bom, próximo slide, mesmo estudo para São Paulo. Então, 2016 até o terceiro trimestre de 2020. Então, vocês podem observar que, em nenhum momento, aliás, em todos os momentos, os imóveis pertencentes a fundos imobiliários tiveram uma vacância menor em todo o período, e nós podemos ver uma evolução da qualidade da gestão nesse gráfico, né? Então, saiu de 62, foi para 58, foi o fundo, chegou ali a 82 recentemente, e hoje estamos com 77. Então, mais uma vez, tivemos uma ascensão desse número no período da pandemia. Então, mais uma vez, mostrando que os imóveis e fundos imobiliários eles têm uma capacidade de resiliência muito maior. Então, a gente pode olhar por todos os ângulos e a gente consegue visualizar isso de uma maneira muito clara. Isso tem também a ver com a qualidade dos ativos que estão dentro dos fundos, né? Então, se a gente estivesse aqui analisando fundos com ativos muito ruins, com certeza o cenário seria diferente. Então, os fundos, de uma maneira geral, têm feito boas aquisições, estão posicionados, principalmente em escritórios, em imóveis muito bons, concentrando em inquilinos que sofrem um pouco menos na crise, e os números estão cada vez mais confirmando a tese, né? Então, vamos para o próximo. Se a gente fez outro estudo, lajes corporativas AAA sempre performam melhor que outras classes? Vamos dar uma olhada nisso. Puxar essa orelha que a gente usa o A+, a gente não usa esse AAA. Então, A+, então, porque desculpa. O AAA é algo que ninguém sabe o que é, né? É bonito a oratória, mas as definições do AAA, elas ainda são muito então, agora com esse puxão de orelha aqui, então... agora eu só vou falar A+, agora. Então, temos um comparativo entre imóveis A+, e a vacância média, mais uma vez, Rio de Janeiro, período 2016 até terceiro trimestre de 2020. Então, nós tivemos aqui, durante muito tempo, os imóveis A+, apresentando uma vacância não um pouco maior, mas muito maior do que a média da região. Mas depois esse número foi se convergindo mais para ali no quarto trimestre de 2019, ele foi caindo, e hoje a vacância dos imóveis A+, é menor do que a média dos imóveis. Como é que aconteceu? É o efeito do... O efeito Petrobras. Você pega aqui Petrobras, 2017, e aí você teve, onde a taxa de vacância do Rio foi a maior histórica, né? E aí o que acontece? Quando a gente está diante de uma crise, isso foi falado aqui também, mas eu escutei a primeira vez do Eli Ron, a primeira frase, que imóvel bom sofre menos na crise. Então, quando a gente pega uma crise onde todo mundo tem que baixar preço, todo mundo tem que estar no mesmo barco, quando você baixa preço, o que vai ser o diferencial é a qualidade do imóvel. Então, se o imóvel tem sustentabilidade, se o imóvel tem pé direito, se tem vaga de garagem, começam a entrar os critérios técnicos. Então, imóveis que são bem feitos, com qualidade, eles sofrem menos na crise. Não é que ele não sofra, ele sofre menos, ele baixa preço também. Só que aí você fica, eu vou comparar um imóvel A+ com um imóvel classe A e classe B, todo mundo vai para o A+. E aí é o efeito que você chama do flight to price, né? Então, as pessoas que não tinham a possibilidade de estar num imóvel de alto padrão por conta do preço, é um momento que abre a janela para poder se posicionar. O que a gente vê nessa questão de você estar querendo vestir um sapato maior do que as suas possibilidades é que também tem o efeito inverso, porque quando esse mercado volta, o preço volta também. Então, a gente vê muita empresa surfando uma onda de eu quero estar no Porto Maravilha, no melhor prédio, eu quero estar na Faria Lima, o preço começa a recuperar, essa empresa começa a apertar o calo e volta para onde
era de fato onde cabia o sapato no pé, né? Então, aqui fica muito evidente esse movimento. A gente, num momento de crise, os imóveis a mais sempre vão performar melhor. Não vão entregar melhores retornos, mas eles não vão estar vagos, porque um imóvel vago ele gera custo, né? Tem condomínio, IPTU, tem toda a administração. Então, isso aqui fica evidente também nos números. Às vezes o gestor é obrigado a descer o preço de aluguel e acaba que você traz vários inquilinos que estavam fazer o movimento flight to quality aí. Então a gente vê bem visível. Então dá para dizer que os fundos, os imóveis a mais, eles têm um poder de atratividade muito maior, principalmente em crises, né? Principalmente em crise, a gente vai ver esse número agora em São Paulo muito mais evidente. É verdade. Quando a gente vê aqui, ó, esse foi o movimento de 2017, que aí foi o flight to quality, o flight to price, que todo mundo aproveitou. Então você vê a queda, porque aqui os preços estavam altos, né? Porque o efeito no mercado imobiliário ele não é imediato. Por exemplo, a gente pegou segundo TRI de 2020 agora e fechamos o terceiro TRI de 2020, os preços ainda estão muito estáveis na média, R$ 85,00 em São Paulo. Ele só vai começar a baixar preço quando o mercado começar a devolver mais área. Então, o mercado ele não reage tão rapidamente. Então, isso que aconteceu aqui, ó, o mercado vai lutando. Não, vou manter preço. A hora que o mercado baixou o preço, diminuiu a taxa de vacância drasticamente. Aí depois volta, e aqui a gente viu em São Paulo um movimento muito grande de empresas que foram para locais premium e não aguentaram quando o aluguel voltou, né? Pré-pandemia, a gente estava no melhor momento dos escritórios aqui em São Paulo. A gente tem regiões ainda hoje, por exemplo, Itaim com 1% de taxa de vacância, JK 1,2%, Faria Lima próximo de 10%, e um horizonte que também já foi falado aqui de novo estoque futuro muito pequeno, né? Então, empresas que estão aquelas empresas que agem por euforia, questão do home office, vamos sair daqui. Muito difícil de poder voltar no mesmo lugar, porque tem empresa que não vai devolver espaço na Faria Lima porque sabe que não tem espaço para voltar lá. JK é a mesma coisa. Se eu devolver hoje 10 mil metros na JK, se eu quiser voltar daqui a 2 trimestres, eu não vou ter mais. Por quê? Porque não tem novo estoque chegando. Então, é muito importante ter essa análise também do novo estoque. E o que vai chegar, entregou agora o Birman 32, depois tem o 979 no Largo da Batata, depois vai ser tudo lá no Parque da Cidade. Então, nessas regiões que são as mais desejadas, Faria Lima, Itaim, JK, não tem mais coisa para chegar. Então, nos deixa numa posição muito tranquila. E quando a gente olha 2% de taxa de vacância, voltando 10% para o estoque, ainda está em 12% a taxa de vacância, muito longe do Rio de Janeiro, que chegou a 50%. Né? Então, a gente está muito confiante nesse mercado de escritório, principalmente aqui em São Paulo. Bom, então, respondendo aí a última pergunta aí dessa palestra, né, se vale a pena trocar imóveis por fundos imobiliários. A resposta parece ser óbvia. Eu mesmo fiz isso, né? Minha família tinha investimentos imóveis, a gente fez uma migração aí de tudo, a gente vendeu tudo e trocamos por fundos imobiliários, mas apesar dos números serem extremamente favoráveis ao mercado de fundos imobiliários, isso vai continuar sendo uma decisão pessoal do investidor, porque assim, não existe o investimento certo nem errado, existe o investimento que se adequa melhor ao perfil de cada um de vocês. Então, cada um deve fazer a própria análise, a gente está aqui para mostrar dados brutos para vocês mesmos fazerem as análises e tomarem as suas decisões de investimento. O que a gente vem acompanhando também é um profissionalismo muito grande por parte dos gestores, divulgando cada vez mais a informação e dando mais confiança para o investidor, né? Então, a gente ganha confiança através de dados e através de dados corretos, dados que sejam relevantes para a indústria, né? Então, esse é o resultado que a gente vê aqui também, esse aumento dos fundos imobiliários, não só no lado dos investidores, mas também o profissionalismo que isso trouxe, né, para a indústria. Então, a gente está muito contente, muito confortável de trabalhar com dados dessa indústria que até pouco tempo atrás eram impossíveis de se encontrar, né? Você não sabia nem quais ativos estavam dentro daqueles fundos, né? Inclusive, eu queria até, esqueci de comentar um detalhe, que essa ferramenta, esses dados foram tão difíceis de serem coletados, porque a gente teve que desenvolver diversos algoritmos aí para coletar tudo isso e fazer o cruzamento das informações. A gente queria também anunciar aqui que isso vai se transformar
numa ferramenta gratuita que vai fazer parte da nossa parceria que a gente tem com a Sila, né? A gente tem um plano de assinatura voltado mais para o público qualificado, o F-Data Professional. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, depois é clubefi.com.br/planos, vocês vão ver. Mas essa ferramenta que vai mostrar os dados gerais, comparando a vacância dos imóveis que compõem fundos imobiliários com a média da região, ela vai ser gratuita, até para conscientizar as pessoas da qualidade da gestão que a gente está observando, a gente vem observando ao longo desse tempo todo. Então, gostaria de agradecer a oportunidade do GRI. Muito obrigado. Obrigado a todos. Eu só queria fazer um comentário em relação, a gente falou muito de taxa de vacância, e quando a gente montou a parceria, ficou mais evidente, né, que às vezes o imóvel ele pertence 30% ao fundo imobiliário. E aí o fundo reporta, eu estou 100% ocupado. Só que você precisa olhar o imóvel inteiro, porque se os outros 70% estiverem desocupados, isso vai afetar diretamente no preço do aluguel. Aquilo pode virar uma vacância para aquele fundo, então, através da... A ferramenta mostra o imóvel inteiro. Exatamente, então a gente mostra tudo. Se o fundo tiver propriedade de 0,5% do imóvel, vocês vão saber a informação do imóvel inteiro. Era só esse comentário, porque às vezes a gente faz uma leitura um pouco errada, né? Pô, está 100% ocupado. Aí você olha o imóvel, não, mas a história não é tão... Ela pode ser perigosa lá na frente. Então é importante o detalhe e a análise bem profunda para poder tomar a decisão do investimento. Exato. Obrigado a todos. Obrigado, GRI, pelo convite. Parabéns por mais um evento de sucesso. Acho que mais de 3.000 pessoas online, é isso? É isso, Gia. Muito bom. Foi um dia muito proveitoso, conseguimos aí debater várias classes de ativos, perspectivas do universo de fundos, do universo imobiliário. Foi um belo dia. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação do Clube FI, a participação da Sila, a todos os nossos patrocinadores que ajudaram na confecção do nosso evento, a todos que permaneceram aqui durante o dia, compartilhando as suas visões, aprendendo um pouquinho mais sobre esse segmento que é tão atrativo e cada vez mais cresce no nosso país. E a você que nos assistiu online, nosso muito obrigado. Nos vemos no próximo ano, na 4ª edição do Fórum GRI de Fundos Imobiliários. Obrigado a todos. Obrigado.